Quando a gente fala em energia, né, essa energia ela vai atuar na matéria, causando uma transformação. E essa energia ela pode se dar de várias formas, na forma de luz, na forma de calor, na forma de eletricidade, de movimento. Por exemplo, quando você tem uma reação química, né, uma interação entre energia e matéria, uma desses exemplos é a combustão, onde você tem o combustível, que é um material que tenha carbono e hidrogênio em sua composição, e o comburente seria o oxigênio. Né? Eles vão reagir entre si, produzindo outros materiais e energia. Né? Então, essa energia, como a gente percebe aqui, ó, ela pode sair, ela sai em forma térmica, né, energia térmica em forma de calor, e a energia luminosa aqui seria a luz. Então você vai ter vários combustíveis fósseis, né, que justamente são aqueles que possuem o carbono e o hidrogênio, que podem ser usados nessa reação, como gasolina, o óleo diesel, a gás de cozinha, o carvão mineral. A gente também tem várias outras reações acontecendo no nosso corpo, né? Justamente essa daqui, ó, quando o nosso corpo ele quebra a molécula de glicose e faz a liberação de energia que é armazenada em ATP. A gente chama isso aqui de processo metabólico. Esse processo metabólico, essa energia que vem da matéria, ela é utilizada aqui na manutenção do corpo e nas atividades diárias. Então você vai ver que a energia e a matéria elas estão sempre relacionadas, elas estão sempre em contato. De uma matéria você consegue produzir energia, né, que seria a energia térmica e luminosa. Também de outra matéria você consegue absorver a energia que está dentro dela. A matéria também vai ter algumas propriedades. Você vai ter as propriedades químicas e as propriedades físicas. As propriedades químicas elas estão relacionadas, né, a como aquela substância vai reagir em determinado momento. As propriedades físicas elas estão relacionadas aqui com a cor, com a dureza, com o estado da matéria daquela substância, com a densidade dela também. Quem não lembra, a densidade é a relação entre a massa e o volume, tá? Olhando aqui para as propriedades físicas. A gente não vai dar uma olhada nas propriedades químicas agora, por quê? Porque é muito extensa. Cada substância tem uma propriedade bem característica, tá? E aí a gente vai passar para as propriedades físicas, porque elas podem ser aplicadas para várias outras substâncias. Né? E essas propriedades físicas, elas podem ser gerais ou específicas, tá? Então você vai ter propriedade física geral, sendo volume, massa, impenetrabilidade, temperatura. O que seria isso, professor? Propriedade física é aquela geral, é aquela que toda substância tem. Então toda substância vai ter volume, toda matéria vai ter massa, né? Toda matéria vai ter impenetrabilidade, que é justamente quando você tem duas matérias, uma não pode ocupar o outro espaço da outra, né? Você vai ter aqui uma matéria e outra matéria. Elas vão ter espaços delimitados diferentes. Temperatura, qualquer substância, você vai ter aí uma temperatura para ela. Já propriedades físicas específicas são justamente específicas daquela matéria que você está estudando. Então, elas estão relacionadas aqui com a cor, com a textura, com o sabor, com o cheiro, com a densidade. Por exemplo, o açúcar. O açúcar vai ter uma cor, né? Diferente, provavelmente possa ser um pouco diferente do sal. A textura também vai ser um pouco mais diferente. O sabor, o cheiro, a densidade. Tá? Então, cada substância diferente vai ter propriedades físicas específicas diferentes. Por exemplo, a água. Ó. A água tem essas propriedades físicas específicas aqui. Né? Aqui seria uma propriedade geral, né? Que ela está no estado líquido. Outras substâncias também podem estar no estado líquido. Temperatura em que a água ferve, 100 graus Celsius. Aí aqui já é específico. Por quê? Porque outras substâncias podem ferver em temperaturas diferentes
de 100 graus Celsius, mas a água sempre é de 100 graus Celsius. E a temperatura em que o gelo se funde, 0 graus Celsius, também é específico da água. Outras substâncias vão ter outra temperatura, por exemplo, pode gerar, pode ficar no estado sólido a menos 20 graus Celsius, a 50 graus Celsius, então vai depender da substância. Densidade, 1 grama por centímetro cúbico. E aí você vai ter as propriedades organolépticas, que são propriedades que estão relacionadas aí com, né, a cor, com o sabor, tá?